E aí, pessoal, boa tarde. Aqui é o Poleto, médico radiologista. Vamos dar uma olhada agora no nosso segundo caso. É mais um caso de tornozelo. Uma paciente de 74 anos, do sexo feminino, tá? Que se apresenta com dor na região do retropé e do calcâneo. Aqui está o marcador cutâneo. Para esse exame aqui nós vamos precisar basicamente das sequências sagitais para fazer o diagnóstico. Aqui é um sagital T1 e um sagital T2, tá? Em relação a esse caso aqui, a gente vai fazer algumas questões, tá? Então, em relação ao caso que a gente apresentou ali, a ressonância, tá? A primeira questão: a normalidade óssea envolve qual dos segmentos ou dos seguintes pontos de referência do calcâneo, tá? Qual é o nome dessa deformidade óssea, tá? E qual das alternativas seria ou seriam opções de tratamento para essa paciente, tá? Então eu vou dar uns 20 segundinhos para a gente pensar nessas alternativas. Então, a normalidade óssea que a gente vê na ressonância de tornozelo, tá, envolve a porção ou a protuberância óssea póstero superior do calcâneo, tá? Não é a tubérculo calcaniano, nem sulcocalcaniano, muito menos a superfície articular talar, tá? O nome dessa deformidade óssea é a deformidade de Haglund, tá? Deformidade de Charcot é uma artropatia neuropática, tá? Geralmente associada a paciente com neuropatia diabética, e deformidade de Jones não tem nada a ver, seria fratura de Jones que tá relacionada à fratura da base do quinto metatarso, tá? E das alternativas terapêuticas, todas essas opções são válidas para os pacientes com a síndrome de Haglund, que seria a reavaliação dos calçados, né, que o paciente utiliza, uso de palmilhas, medicamentos anti-inflamatórios orais e até mesmo uma descompressão cirúrgica, uma osteotomia da tuberosidade póstero superior do calcâneo, tá? Esse é um caso típico de deformidade ou síndrome de Haglund, tá? Que inclui uma protuberância óssea na porção póstero superior do calcâneo. A gente tem que ter em mente que nem sempre essa protuberância óssea calcaniana vai estar associada com sintomatologia, então a gente tem que ter cuidado na nomenclatura, né? Existe a deformidade de Haglund e existe a síndrome de Haglund, que no caso é quando está associado à sintomatologia, tá? Essa síndrome está associada com bursite retrocalcaniana e retroaquileia, tendinopatia insercional do tendão de Aquiles, tá? Além da deformidade óssea propriamente dita, que é aquela proeminência do tubérculo póstero superior do calcâneo, tá? Alguns fatores de risco: paciente com hálux rígido e com flexão plantar pode predispor essa deformidade, tá? E consequentemente a bursite retrocalcaniana, tá? Paciente com pé equinovaro, trauma da apófise calcaniana na infância e especialmente mulheres jovens que usam salto alto. Então essa deformidade ela é muito conhecida em pacientes que usam os chamados de pump style shoes, que é aquele sapato alto com bico fino, tá? No diagnóstico diferencial, a gente vai ter que pensar sempre em patologias que causam dor na região posterior do tornozelo ou na região calcaniana, tipo pacientes com solear acessório, que muitas vezes vai se inserir próximo ali ao tendão de Aquiles e pode dar algum grau de compressão ou sobrecarga mecânica ali nessa localização. Pacientes com artropatia inflamatória, por exemplo, a antiga síndrome de Reiter, agora
que a gente chama artrite reativa ou até mesmo artrite reumatoide, que podem dar entesopatia inflamatória, né, não mecânica, na região de inserção de tendão, na região de êntese, né, ou até mesmo pacientes com fratura de estresse, né, que a gente vê aqui uma imagem linear de hipossinal aqui no calcâneo, com edema ósseo circunjacente relacionado a uma fratura de estresse. Tá? Essas seriam as patologias que a gente deveria levar como diagnóstico diferencial. Então aqui só retornando ao caso, tá? Para mostrar para vocês aqui a gente tem o sagital T1, sagital T2 e o axial T2, tá? Mostrando essa proeminência aqui no tubérculo póstero superior do calcâneo, tá? Uma acentuada bursite retroaquileia, um acúmulo de líquido aqui na bursa retroaquileia, uma extensa tendinopatia insercional aqui no tendão de Aquiles, tá? Inclusive com pequenas rupturas intrasubstanciais, uma entesopatia mecânica severa aqui com um entesófito de tração, tá? Com extenso edema ósseo reacional, tá? Adjacente um pouquinho de espessamento e edema também na topografia da bursa retroaquileia, tá? Achados típicos de deformidade e síndrome de Haglund.